Meus irmãos, boa tarde. Vamos iniciar o culto ao Senhor nessa tarde. Culto de louvor, de adoração, né? E de gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Nós vamos orar ao nosso Deus, uma oração de louvor, de gratidão. E eu vou pedir o seminarista Newton que nos dirija a Deus nessa palavra de oração. Deus Santo, Pai querido, nós louvamos ao Senhor, ó Pai Santo, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é perfeito, e mesmo santo e perfeito, ó Deus, e grandioso como és, o Senhor ama seres tão falhos e pequenos como nós. Nós te louvamos porque o Senhor é o Criador de todas as coisas, e nada, ó Deus, subsiste sem a Tua vontade. Por isso, Pai Santo, nós adoramos ao Senhor, porque o Senhor é grande, ó Deus, poderoso, não há nenhum ser que possa ser comparado a Ti. Obrigado, Senhor, por amar seres tão pequenos como nós. Por isso, nós te louvamos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 63 e vamos fazer a leitura de todo o Salmo, do versículo 1 ao versículo 11. Salmo 63. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória. Porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Assim cumpre-me bendizer-te, enquanto eu viver. Em Teu nome levanto as mãos. Como de banha e de gordura farta-se minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de Ti me recordo, e em Ti medito, durante a vigília da noite, porque Tu me tens sido auxílio, à sombra das Tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma pega-se a Ti, a Tua destra me ampara. Porém, os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra, serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura, gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Então, o salmista expressa seu desejo de buscar a Deus, a sua alegria de servir a Deus e a sua confiança, né, no Deus que o sustenta e livra dos inimigos e conduz a sua vida em segurança. E assim nós nos colocamos na presença de Deus, do Senhor, nesta tarde, para exaltar, né, e adorar, reconhecendo que o nosso Deus é aquele que nos sustenta. Nós vamos louvar ao nosso Deus entoando o hino de número 10. Nós, criaturas de Deus Pai, todos erguei a voz cantai, louvai-o, aleluia, no sol dourado a refugir, tua entrada a reluzir, louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Ó boa terra que nos dás, infindas bênçãos canta já. Ó louvai-o, aleluia, frutos e flores juntos dai. A glória a Deus, Senhor e Pai. Ó louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Vós, homens sábios e de bem, a todos proclamai também. Ó louvai-o, aleluia, glória ao Filho, glória ao Pai, e ao Santo Espírito louvai. Ó louvai-o,
Amém. Vamos mais uma vez abrir a palavra do Senhor na primeira epístola de João, capítulo 1, versículos 8 e 9. Vamos ler todos juntos? Primeira epístola de João, capítulo 1, versículos 8 e 9. Leiamos. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém. Nós tenhamos sempre no nosso coração o reconhecimento de que somos pecadores e também a confiança de que o nosso Deus nos ouve e nos perdoa os pecados. E como diz o texto, que se confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Nós vamos entoar o hino 120, que demonstra nosso reconhecimento de que precisamos do Senhor, que carecemos do seu perdão. Hino de número 120. Careço de Jesus, de ti, meu Salvador, somente a tua voz tem para mim valor. De ti, Senhor, careço, do teu amado sempre, ó, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, unido a ti, Senhor, pecado e tentação não mais terão vigor. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre, ó, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, nas trevas e na luz, sem ti a vida é vã, sou pobre sem Jesus. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre, ó, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, viver desejo aqui, ligado mais e mais, ó Salvador, a ti. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre, ó, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, convictos, ó Deus, de que nós somos pecadores, nós necessitamos do Senhor e também certos de que o Senhor nos dá o teu perdão por meio do teu Filho Jesus, e nós buscamos do Senhor esse perdão porque nós carecemos de ti. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos conduza, ó Pai, em santificação e honra ao teu nome. Nós te louvamos porque o Senhor tem nos abençoado e em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Amém. Muito bem, então, nós vamos passar a palavra aí ao pregador, que é o seminarista Newton. Deus o abençoe e que nos edifique pela sua palavra. Boa tarde, meus irmãos. Boa tarde também àqueles que nos assistem. Espero que o Senhor fale profundamente ao coração dos irmãos, assim como já falou ao meu no momento em que eu preparava essa mensagem, né? Então, irmãos, Efésios capítulo 2, Efésios 2, de 1 a 10.
Efésios capítulo 2, de 1 a 10, do pecado para a salvação pela graça. Eu vou ler, os irmãos acompanhem aí na sua Bíblia ou no seu celular. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vamos orar. Pai Santo, Deus querido, fala o nosso coração para a tua glória e para a edificação do teu povo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, um dos conceitos mais belos da nossa doutrina é o conceito da graça. É um conceito, uma das doutrinas mais belas do cristianismo, pois ela demonstra que, mesmo sem merecer, Deus, ele resolveu amar seres como nós. Se nós olharmos para as nossas vidas, nós vamos ver que não há nada em nós que levasse Deus a nos amar. E esse conceito é maravilhoso. E aqui Paulo ele utiliza uma expressão que enriquece ainda mais esse termo de graça, que ele chama a graça de Deus de suprema riqueza dessa graça. Ela é suprema porque ela está acima de todas as outras, e ela é rica porque ela é grandiosa, ela é sublime. E aí, irmãos, nós vamos ver exatamente como que Paulo ele fala para nós nesse conceito aqui, nesse texto. Quando Paulo ele escreveu essa carta, ele escreveu essa e também a de Colossenses, que são parecidas, só que a carta de Colossenses ele tem Cristo como cabeça da igreja. E aqui, a carta aos Efésios vai destacar a igreja como corpo de Cristo, como corpo de Cristo. Ela é uma carta, nós vemos muitos pontos de piedade de Paulo aqui nessa carta, como os irmãos podem ver aí no início, quando ele ora pelos irmãos ali, agradecendo a Deus pela vida e pela fé daqueles irmãos. Por isso, meus queridos irmãos, quando nós olhamos para esse texto, aí já no início, nós vemos que depois de Paulo ter se alegrado com as bênçãos que a Trindade concede aos cristãos, ele fala isso aí do capítulo 1, do verso 1 até o verso 14, e depois Paulo ora pedindo para os cristãos completa visão do maravilhoso plano de Deus. Nós vamos ver também aí do capítulo 1, do verso 15 até o verso 23. E aqui no capítulo 2, de 1 a 10, Paulo ele vai discorrer brevemente sobre o fato de que esta obra que Cristo realizou para o povo de Deus no exato momento em que esse povo era inimigo de Deus, né? Nós éramos inimigos vis e voluntários do Senhor. Foi nesse momento que o Senhor resolveu salvar o seu povo. Ele não esperou que o povo se tornasse pessoas boas ou pessoas dignas de salvação. Ele nos salvou e nos amou, nós ainda sendo pecadores. Então, por causa desse foco inicial aqui do capítulo 2, nós podemos ver que a principal preocupação de Paulo aqui é enfatizar que a libertação dos crentes é inteiramente um ato divino da graça. Um ato divino da graça. Então, nós vamos ver então como que Paulo demonstra a supremacia da graça de Deus aqui nesse texto. A primeira demonstração da supremacia da graça é Deus nos amando em nossa condição caída. Nós vamos ver isso do verso 1 ao verso 3. Já no verso 1, o apóstolo Paulo, ele inicia dizendo assim, ó, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Nessa passagem, Paulo, ele não está falando
de uma morte física que acomete todo ser humano, mas sim unicamente de uma morte espiritual. É a mesma morte que acometeu nossos pais no Éden, por exemplo. Lá em Gênesis, capítulo 2, verso 17, nós vemos Deus falando para Adão não comer da árvore, senão eles morreriam. Aquela morte que acometeu Adão foi uma morte dupla. Ele morreu espiritualmente e também, com o passar do tempo, ele morreu fisicamente. Então, só que aqui, nesse quesito, Paulo está falando de uma morte espiritual, que é a morte eterna, e também sobre a vida espiritual, que é a vida eterna. Quando ele diz, ele vos deu vida, vida eterna. Para quê? Quando nós estávamos mortos nos vossos delitos e pecados. Aqui, nós temos que ponderar que os homens sem Cristo, eles estão mortos. Mesmo que eles andem, mesmo que eles caminhem, mesmo que eles façam coisas boas, sem Cristo eles estão mortos. Ainda que ele venda todos os seus bens e dê aos pobres, sem Cristo ele está morto. Ele é um homem morto. Só a vida, quando o homem conhece a sua condição caída e se volta para Cristo em completa dependência e arrependimento. Caso contrário, todos estão mortos por causa dos delitos e dos pecados. Esse delito e pecado que acometeu nossos pais lá no Éden, por causa da desobediência, trouxe a eles a morte. Paulo, ele não para por aí, e ele continua no verso 2 e 3 dizendo, nos quais andastes outrora, esses nos quais é os delitos e pecados, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Veja, nós percebemos aqui que se nós olharmos principalmente para os verbos, nós vamos ver que os verbos eles estão conjugados de uma forma a dizer como nós éramos. Mas agora, e a forma com que nós não somos mais, nos quais andastes outrora. Nós andávamos nos nossos delitos e pecados. E olha só a condição que Deus nos salvou. Então aqueles que estão sem Deus, eles andam segundo o curso deste mundo. As coisas terrenas os atraem mais do que qualquer coisa espiritual. Eles estão mortos. E o detalhe deles estarem mortos, eles não têm condição de irem até o Senhor para pedir vida, porque eles estão mortos. Aqueles que estão vivos, eles estão vivos porque o Senhor os viu como ossos secos e os ressuscitou, e agora eles têm vida. O homem sem Deus anda segundo o príncipe da potestade do ar. Esse príncipe é o próprio Satanás. Quem conduz aqueles que estão sem Deus é o próprio Satanás, a própria vontade do coração deles. Aqueles que estão vivos são conduzidos pelo Espírito Santo do Senhor. Essas pessoas, elas são marcadas por nosso inimigo e pertencem a ele. Ao contrário dos filhos de Deus que são marcados pelo Espírito Santo da promessa, como Paulo diz aí no capítulo 1, no verso 13. Aí ele diz assim, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Nós, aqueles que estão vivos, eles têm esse selo, que faz com que eles caminhem nesse caminho que leva ao Senhor. E Tamir Neves, quando ele comenta sobre esse texto, ele diz uma coisa interessante que eu quero compartilhar com os irmãos. Ele diz assim, é o diabo quem está por trás da ganância do sistema financeiro, da corrupção, da imoralidade, da nova educação, do vandalismo, dos movimentos pelos direitos da liberdade sexual, da justiça do poder judiciário, da filosofia de levar vantagem, do poder legislativo, da inércia dos poderes executivos em qualquer esfera. Enfim, é o diabo quem controla as áreas dos costumes, da moda, dos meios de comunicação, da política, da economia. Ele cria a falsa sensação de que o homem é livre, mas na verdade o homem está sob seu domínio. Eles andam sobre o domínio do príncipe da potestade do ar. O nosso reino, ele não é deste mundo. O nosso reino é o mesmo reino que Cristo trouxe para nós. Fazer, irmãos, a vontade da carne é agir segundo a antiga natureza, a natureza pecaminosa. A carne, ela é inimiga do espírito.
Quando fazemos a vontade da carne, nós somos carnais. E os carnais vivem conforme a sua própria vontade e não segundo a vontade de Deus. Às vezes nós olhamos para o mundo do jeito que está e nós vemos Satanás agindo nesse mundo através de seus filhos. Mas nós também devemos agir, não como filhos desse mundo, mas como filhos de Deus, conduzidos pelo Espírito Santo, a trabalhar neste mundo e fazer com que as pessoas conheçam o Senhor. Por isso, antes de Cristo, nós éramos filhos da ira. Essa expressão, ela significa que nós tínhamos como nosso inimigo o próprio Deus. O próprio Deus. As pessoas sem Cristo, elas são enganadas por Satanás, estão debaixo da ira de Deus. A ira é aquilo em Deus que fica em oposição à obediência. Paulo, ele deixa bem claro que aqueles que são filhos de Deus estão debaixo da ira. Assim que nós éramos. Assim nós estávamos quando Cristo nos salvou. Quando Ele nos deu vida. Nós não tínhamos absolutamente nada. A única coisa, irmãos, que nos diferencia do mundo é a graça de Cristo em nós. É a única coisa. Olha só, tem uma história de que um homem estava caminhando pela rua e ele então depara com um assaltante do qual coloca uma arma sobre ele e toma tudo que ele tem. Carteira, relógio, celular, toma tudo. E antes de ir embora, esse homem, ele atira no seu filho e mata. Então esse assaltante, depois de cometer esse crime, ele sai correndo e um carro o atropela. Então, esse homem fica ali diante do corpo do filho e aquele assaltante agonizando. Esse homem então vai lá, pega o carro, coloca o seu filho no banco da frente, cata aquele assaltante, coloca no banco de trás e segue para o hospital. Chegando no hospital, ele deixa o seu filho lá no necrotério e leva aquele assaltante para o pronto-socorro. Enquanto ele está lá no necrotério esperando com que o corpo do seu filho seja liberado para o velório, o diretor do hospital chega para ele e fala assim, olha, nós podemos tratar aquele homem, mas primeiro você precisa deixar o cheque calção como garantia de que vai ser paga a conta do hospital. Ele então vai lá, assina o cheque, aquele assaltante fez a cirurgia e é curado. Nós, irmãos, somos exatamente como aquele assaltante. Quando Deus olhou para nós lá na eternidade, Ele não esperou com que nós nos arrependêssemos de ter cuspido em seu filho, de ter matado seu filho. Ele nos amou, nós ainda sendo pecadores. Nós ainda temos essa condição caída. Nós transgredindo a sua lei, ferindo os seus estatutos, os seus juízos, e Ele nos amou nesta condição. O homem não tem condição de ir a Deus, a não ser que o Espírito Santo o leve até lá. E aí, eu quero fazer duas aplicações bem breves aqui para nós. Para você que está nos ouvindo em casa e também para os irmãos que estão aqui presentes. Diante de tudo isso, irmãos, como não servir a um Deus como esse? Como podemos ficar longe de um Deus que nos ama tanto? Você conhece um amor maior do que esse? Ele não precisou ver nada de bom em você para te amar. Ele simplesmente te amou porque Ele decidiu isso. Foi uma decisão dele. Ele nos marcou e nos preserva contra as investidas de Satanás. Por isso, sirva esse Deus de forma completa. Para onde você for, sirva-o. Sirva-o. A segunda aplicação que eu quero fazer é cuidado com o pecado que te assedia. Cuidado com aquele pecado escondido, pois ele pode fazer te afastar de Deus. Não seja como os filhos da desobediência e abandone esse pecado e leve uma vida de santidade. Obediência. Isso marca os filhos de Deus. Ao contrário dos filhos da desobediência, que eles estão debaixo da ira do Senhor. Cuidado com esse pecado. Paulo, então, ele continua trabalhando com os Efésios, falando sobre a segunda demonstração da supremacia da graça de Deus, que é Deus intervindo e salvando o seu povo. Nós vemos isso do verso 4 ao verso 7. Aqui, Paulo mostra o contraste entre a condição atual do crente e sua condição anterior. O primeiro verso aí, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Ou seja, antes nós éramos objetos da ira de Deus, como está aí no verso 3.
mas agora somos objetos do seu amor. Esse amor que nos redime de nossos pecados, nos salva para uma vida eterna. Esse mesmo amor que nos predestinou por meio de Jesus Cristo para o louvor da glória de sua graça. Como está aí no capítulo 1, no verso 5 e no verso 6. E Paulo vai falar dessa salvação antes da fundação do mundo. É o mesmo amor que nos selou com o Santo Espírito da promessa, como está aí no verso 13. É o mesmo amor que entregou seu único filho para morrer por nós quando nós ainda éramos pecadores. Nós éramos aquele bandido, aquele ladrão que não merecia ser salvo. Tudo isso, irmãos, foi nos dado devido à suprema riqueza da misericórdia do Senhor, que olhou para pecadores injustos como nós e teve compaixão, mesmo que nós tenhamos humilhado e matado seu único filho. A culpa de Cristo ter morrido na cruz foi minha e foi sua. Foi minha e foi sua. Mas mesmo assim, o Senhor resolveu nos amar. E foi por isso que Cristo veio. Foi por isso que Cristo morreu na cruz. E Paulo continua no verso 5 falando assim, ó, estando nós mortos em nossos delitos. Repito, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Olha novamente o contraste. Antes nós éramos escravos do pecado. Agora nós somos salvos pela graça de Deus. Antes estávamos mortos, agora vivemos por causa da graça salvadora de Deus. Essa graça que é a recompensa dada a alguém que não merecia ser recompensado. Nós merecíamos a morte eterna, mas por causa do beneplácito da vontade do Senhor, nós fomos salvos. Paulo, ele deixa bem claro aos Efésios que eles não fazem mais parte daquele mundo que eles viviam. Agora, eles fazem parte de um novo mundo. Assim como ele escreveu aos Coríntios, vocês são novas criaturas. Vocês são novas criaturas. Hoje, irmãos, ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Esse amor que nos selou e nos deu o Espírito Santo como garantia de que um dia voltará e terminará a obra que começou em cada um de nós. Nós já estamos salvos, mas ainda não terminantemente, completamente. A graça de Deus já desceu sobre nós, mas não ainda completamente. Chegará um dia em que essa graça será derramada de forma grandiosa e nós seremos perfeitos diante do Senhor. Esse dia é o dia da nossa redenção, o dia que nosso corpo será transformado em corpo de glória, o pecado não mais existirá, a morte não mais existirá. Nós então serviremos ao Senhor por toda a eternidade. Mas até lá nós temos uma luta a travar contra nós mesmos e contra o nosso pecado. E aí no verso 6, Paulo continua falando assim, e juntamente com ele, com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha novamente o contraste entre que Paulo traz aqui. Antes, nós pertencíamos ao reino dos principados e da potestade do ar. Agora, nos assentamos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você consegue vislumbrar como que o reino do principado e das potestades do ar tem um clima obscuro, um clima escuro, um clima tenso? Mas quando Paulo fala que nós nos assentamos nos lugares celestiais em Cristo Jesus, nos traz um clima ameno, um clima tranquilizante. É isso que tem que tranquilizar os nossos corações. Às vezes que nós estamos sofrendo, triste, essa mensagem, esse tipo de fala, de nos assentarmos nos lugares celestiais, de um mundo novo, de uma terra nova, de uma vida nova, isso que tem que nos alegrar. Ainda que o mundo inteiro transtorne sobre nós, nós temos que ter essa certeza de que um dia nós seremos livres de todo esse sofrimento, de toda essa dor. Até lá, nós temos que aguentar firmemente. E aí, meus irmãos, tudo isso Cristo conquistou para a sua igreja através da sua ressurreição. Foi ali que ele venceu Satanás. Foi ali que ele venceu o poder que a lei tinha de nos condenar. Foi ali. Agora, podemos nos alegar, pois nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem a potestade podem nos impedir de habitar nos lugares celestiais. Pois aquele que nos prometeu e nos selou é infinitamente mais poderoso do que qualquer ser criado. Quem pode nos arrancar da mão desse Deus?
Quem é poderoso o suficiente para tirar a salvação de nós? Ninguém pode. Ninguém. Quem poderá tomar de suas poderosas mãos aqueles a quem ele escolhe antes da fundação do mundo? Nenhum rei, durante toda a história, foi poderoso o suficiente para segurar a mão do Senhor, para que ela não agisse sobre a vida deles. E Paulo continua no verso 7 falando assim, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Essa suprema riqueza da graça do Senhor, ela recai sobre nós como uma bondade de Deus em Cristo Jesus. Isso tem que ser bem claro, tanto para você que está nos ouvindo em casa, quanto para todos que estão aqui. É em Cristo Jesus que essa graça é derramada sobre nós. Fora de Cristo não há graça. Fora de Cristo há desgraça, há tormento, há choro, há ranger de dentes. Fora de Cristo não há salvação. A salvação ela é única e exclusivamente por Cristo Jesus. E aí, meus irmãos, no Salmo 40, verso 1 até o verso 3, o salmista ele usa aqui uma imagem muito, muito bonita para nos mostrar essa ideia de salvação. Esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E não só isso, ele me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Nós estávamos nesse poço de perdição, afundando num tremedal de lama até o pescoço. Cristo então nos resgatou, nos tirou e nos colocou sobre uma rocha. E nesta rocha nós não afundamos. Nós não afundamos. Ele nos mantém firme lá. Por isso que aqui o salmista foi assim, por isso ele me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Essa tem que ser a resposta do nosso coração ao Senhor. Um hino de louvor por essa salvação maravilhosa e magnífica que Ele nos deu. E aí, meus irmãos, não existe recompensa maior do que a salvação em Cristo Jesus. Se você acha que o melhor de Deus ainda está por vir, você não entendeu o Evangelho. O melhor de Cristo, Deus já veio e morreu numa cruz. Pelo menos o melhor de Deus para nós. Morreu numa cruz. Olhe para a cruz e você verá que não existe nada melhor do que ser escravo de Cristo, do que ser morto para esse mundo e vivo para Cristo Jesus. Eu sei que eu estou falando, a sua grande maioria, e pelo menos creio eu, que para salvos. Mas aqui a nossa alegria não é somente na questão da salvação, mas sim do nosso dia a dia. Isso daqui tem que ser a alegria do nosso coração. É nisso daqui que o nosso coração tem que se alegrar. Ainda que nós percamos tudo que tenhamos, isso daqui tem que ser o nosso amparo, o nosso socorro. Saber que Cristo é o nosso Redentor, é o nosso Salvador. Ainda que o mundo inteiro caia, nós estamos firmes nessa rocha. E aí, meus irmãos, se você é salvo, glorifique a Deus por isso, pois Ele já te deu a maior de todas as recompensas. Mas aí, eu falo principalmente para você que está em casa, que possivelmente pode não conhecer o Senhor, eu quero te dar uma resposta. Se você ainda não tem certeza da sua salvação, arrependa-se e clame ao Senhor por misericórdia, antes que seja tarde demais. E aí, irmãos, o apóstolo Paulo, ele encerra a terceira demonstração da supremacia da graça, é Deus reafirmando que tudo é pela sua soberana vontade. Aí no verso 8, ele diz assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Russell Shedd, ele escreveu uma frase que diz assim, não há como o cadáver se levantar, como os escravos cortarem as correntes, nem como o filho da ira se afastar dessa ira. Mas Deus oferece a sua tão grande salvação de graça, e a resposta do coração humano não pode ser outra senão obrigado, Senhor. E esse obrigado, tão simplesmente, é a fé.
Não tem como agradecermos a Deus, a não ser que nós saibamos que Ele existe. Verdadeiramente. Um coração verdadeiramente grato é um coração cheio de fé, de verdade. Essa fé, ela é produzida no coração do homem através da ação do Espírito Santo. O homem, ele é conduzido às Escrituras pelo Espírito, as Escrituras produzem fé no coração, e essa fé produz a crença em Deus e o arrependimento de pecados. E tem como consequência a ação graciosa da salvação eterna. Precisamos ler as Escrituras, meditar nela. E aí, irmãos, Deus vai falando conosco. Por isso, a nossa salvação não vem através daquilo que fazemos, mas sim daquilo que Deus fez por nós. Por isso, não há mérito salvífico em nossas obras, senão a glória seria nossa. Mas o mérito da salvação é toda de Cristo. Cristo é aquele que nos salva. Não existe a possibilidade do homem se justificar diante de Deus, a não ser que o próprio Deus Trino trabalhe nessa justificação. Isaías 64:6, ele diz, ele consegue relatar exatamente como que são as nossas obras sem Cristo. Ele diz assim, todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Assim é as nossas obras sem Cristo. Sem Cristo, as nossas obras não passam de trapo de imundícia. E aí, Paulo ele complementa sobre essas obras no verso 10, dizendo assim, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Veja, aqui há uma sequência. Primeiro, nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Aí vem as boas obras. As boas obras só são aceitas diante de Deus a partir do momento que elas são feitas em Cristo Jesus. As boas obras não são feitas para que nós alcancemos a salvação, mas são feitas porque nós já a alcançamos. Nós a fazemos não para receber algo, mas por gratidão a algo. Essas obras, irmãos, nós devemos fazer sim, mas não com a intenção de sabermos que Deus vai nos salvar por causa dela. E essa expressão somos feitura dele significa que nós somos criatura de Deus. Nós somos propriedade dele, somos seu povo, rebanho do seu pastoreio, como está aí no Salmo 100, verso 3. Por isso, somos dependentes do Senhor. Nós somos criados em Cristo Jesus, pois fora dele nada somos e nada podemos fazer. João capítulo 15, verso 5. E isso inclui as boas obras. Sem Cristo, nada podemos fazer. O que adianta eu vender todos os meus bens e dar aos pobres, se eu fizer isso para alcançar a salvação? É inútil. É inútil. Então, irmãos, essas boas obras só são aceitas diante de Deus porque nós somos criados em Cristo Jesus. Ele não só nos capacita a praticar essas boas obras, mas também serve de exemplo de como praticá-la. É aí que nós temos que seguir. E aí, meus irmãos, para encerrar, por sermos totalmente dependentes de Deus, é que devemos ter sempre comunhão com Ele. Sempre comunhão com Ele. O grande erro da igreja atual é achar que pode viver independente de Deus. Mas sem Cristo, nada podemos fazer, como nós acabamos de falar. Nossa salvação depende dele. Nosso sustento depende dele. A prática de boas obras depende dele. E por fim, a vida eterna depende dele. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui é: viva em total dependência de Deus, ou sua vida cristã será um total fracasso. Vamos orar? Deus Santo, Pai querido, obrigado, Deus, por esta obra magnífica da tua salvação. O Senhor não esperou, ó Deus, que nós nos arrependêssemos por nós mesmos. O Senhor não esperou, ó Deus, que nós fôssemos perfeitos para nos salvar. Nós não tínhamos nada a oferecer ao Senhor, mas mesmo assim o Senhor nos salvou. E nos salvou de uma forma tão magnífica, que foi dando o seu único filho para morrer por nós. Por isso, ó Deus, dá-nos um coração grato. Dá-nos, ó Deus, um coração esperançoso de que um dia esta obra será completa em Cristo Jesus na eternidade.
Nos ajude a entender isso para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Boa tarde, meus irmãos. Alegria estar aqui. Tivemos um atraso aí, precisamos ajudar uma pessoa, mas aqui estamos, para a glória de Deus. E que mensagem edificante, maravilhosa, fala no nosso coração, resultado da graça do Senhor. O efeito do pecado não nos deixou numa condição totalmente sem saída, porque a graça de Deus veio para nos dar a solução e a saída. E quero cantar uma canção, que é uma das minhas canções, que fala dessa luta contra o mal, que realmente nós só vencemos pela graça de Deus. Desejo cada dia tua imagem refletir. O pecado, todavia, insiste em me afastar de ti. Uma luta constante é travada em meu interior, como um grande pecador. Me apresento a ti. Cada dia, Deus, misericórdia renova sobre mim. Fraco sou, bem sei, mas tua graça me sustenta. Faz-me vitorioso contra o mal que habita em mim. Faz-me santo ser, como santo tu és. Cristo restaurou sua imagem em meu ser. O pecado jamais minha vida poderá deter. Prostrado e quebrantado, sei que não me desprezarás. Mais que vencedor, tu me fazes assim. Cada dia, Deus, misericórdia renova sobre mim. Fraco sou, bem sei, mas tua graça me sustenta. Faz-me vitorioso contra o mal que habita em mim. Faz-me santo ser, como santo tu és. Cada dia, Deus, misericórdia renova sobre mim. Fraco sou, bem sei, mas tua graça me sustenta. Faz-me vitorioso contra o mal que habita em mim. Faz-me santo ser, como santo tu és. Cada dia, Deus, misericórdia renova sobre mim. Fraco sou, bem sei, mas tua graça me sustenta. Faz-me vitorioso contra o mal que habita em mim. Faz-me santo ser, como santo tu és. Faz-me santo ser, como santo tu és. Amém.